Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação aqui no canal. Hoje vamos dar continuidade ao livro O Poder de Orar à Vontade de Deus. Eu estava lendo esse livro, tem aproximadamente um mês que eu parei a leitura, mas hoje, graças a Deus, eu consegui retomar. Nós paramos no capítulo 11 e hoje vamos ler o capítulo 12. Esse livro trata do poder de orar à vontade de Deus, no sentido de como ter as suas orações atendidas pelo Senhor. Essa escritora passou por um grande período de depressão e conseguiu vencer com o poder da oração. E ela nos traz grandes lições em cada capítulo. Para você que está chegando aqui agora, eu vou deixar o link da playlist na descrição deste vídeo para que você não venha perder nenhum capítulo. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Lembro a todos vocês também que estamos orando aqui todos os dias ao meio-dia para a honra e glória do Senhor Jesus, orando por você e por sua família. Vamos lá então ler o capítulo 12. O título é Orar para se libertar de pecados não confessados. Pecados não confessados afetam nossa vida inteira, e são muitas as vezes em que nós não enxergamos isso. Depois de ter conhecido o Senhor e ter experimentado riquíssimos sentimentos de calor e proximidade ao caminhar com Deus, eu ainda caía em antigos hábitos ruins. Fazia apenas alguns meses que eu havia me convertido quando saí num tour com um grupo musical. Nenhum deles era cristão, e estar com eles me deixava muito vulnerável a voltar àquele estilo de vida de festas e bebedeiras. Ao retornar para casa após um mês daquela vida decadente, eu fui à igreja. Porém, não sentia aquela mesma intimidade com Deus que eu havia sentido antes de partir. Eu reconheci que era provavelmente porque Deus não estava contente com o estilo de vida que eu havia levado durante as últimas 4 semanas. Eu comecei a me sentir culpada, deprimida e sem esperança em relação à minha vida novamente. No domingo seguinte, o pastor Jake falou a respeito do estrago que um pecado não confessado pode fazer à alma. Eu sabia que Deus estava falando diretamente comigo. Naquele mesmo instante, confessei ao Senhor os pecados que eu havia cometido no mês anterior. Imediatamente após ter feito isso, senti novamente o enorme amor de Deus e não consegui evitar que as lágrimas rolassem. Lá estava eu pensando que Deus havia virado as costas para mim, mas a verdade é que meus pecados haviam me separado dele. Eu detestei a sensação de estar diante de Deus e prometi que nunca mais deixaria pecados não confessados interferirem novamente em meu relacionamento com o Senhor. Eu faria o possível para viver à maneira dele, mas se eu fracassasse, confessaria imediatamente meu pecado para receber seu perdão e não perder a tão preciosa e íntima comunhão que eu havia aprendido a apreciar. O peso do pecado não confessado. Quando escondemos um pecado que cometemos, ele vai aos poucos com a sutileza envolvendo suas garras ao redor de todo o nosso ser, a ponto de nos sufocar. Na Bíblia, lemos a respeito dessa agonia descrita de forma bem precisa pelo rei Davi. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Salmo 32, versículos 3 até o 5. Quando existe pecado não confessado, um muro é construído entre você e Deus. Mesmo que você não esteja mais cometendo esse pecado, se ele não for confessado a Deus, seu peso continuará sobre você, empurrando-o ao passado que você deseja esquecer e impedindo-o de caminhar ao futuro que Deus tem para você. Eu sei disso, pois costumava carregar uma mala tão pesada de fracassos que eu mal conseguia me mexer. Eu não tinha noção de como já estava corcunda. Quando confessei meus pecados, literalmente pude sentir o peso ser removido das minhas costas. Muitos de nós sofremos de baixa autoestima, medo e culpa. Nós nos martirizamos mentalmente. Temos a tendência de pensar o pior da situação em que nos encontramos e nos sentimos responsáveis por todas as coisas que dão errado. É verdade que existem situações em que nos sentimos culpados por coisas que fizemos, mas não precisamos viver torturados pelo resto da vida carregando essa culpa. Deus nos deu o escape da confissão para que sejamos libertos disso.
Na maioria das vezes, não nos vemos como responsáveis pelas atitudes que tomamos. Por exemplo, apesar de você não ser culpada quando alguém a magoa, sua reação ao que lhe foi feito é responsabilidade sua. Talvez você sinta que sua raiva ou amargura tem justificativa, mas você ainda assim precisa confessar seu erro se desejar alcançar o alvo que Deus tem para você. Sem confissão, o peso da culpa pesará sobre você e a destruirá. Ela a desviará do caminho que Deus traçou para você. O segredo é o arrependimento. A confissão precisa andar lado a lado com o arrependimento. Arrepender-se significa literalmente mudar de ideia. Significa virar as costas, afastar-se e decidir não agir de determinada forma novamente. Significa alinhar seu modo de pensar com o de Deus. Às vezes confessamos algo sem realmente admitirmos que erramos. Tanto que quando fazemos isso, nós simplesmente pedimos desculpas sem ter realmente a intenção de agir diferentemente da próxima vez. Quando o arrependimento alia-se à confissão, dizemos: a culpa é minha, eu sinto muito por isso e não agirei assim novamente. É preciso arrepender-se e confessar todo e qualquer pecado para receber libertação. Quer você esteja se sentindo mal a respeito disso, quer não. Quer você concorde que é pecado, quer não. A Bíblia diz: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Toda vez que você confessar algo que fez, examine-se para saber se você honesto e verdadeiramente não deseja mais fazer aquilo. E lembre-se de que Deus conhece os segredos do coração. Salmos 44, versículo 21. Simplesmente se arrepender não quer dizer que você jamais fará aquilo novamente. Significa apenas que você não tem intenção de fazê-lo novamente. Se você estiver cometendo o mesmo pecado repetidas vezes, é necessário confessá-lo a cada vez. Se você cometer um pecado que você confessou no dia anterior, não permita que ele interfira em seu relacionamento com Deus. Confesse-o novamente. Contanto que você esteja verdadeiramente arrependido a cada confissão, você receberá perdão e com o passar do tempo será completamente liberto. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Atos capítulo 3, versículo 19. Já que não somos perfeitos, a confissão e o arrependimento são um processo. Há sempre novas camadas de vida de Jesus que precisam ser trabalhadas em nós. Nós carecemos da glória de Deus de maneiras que ainda não somos capazes de imaginar. Precisamos, portanto, confessar nossos pecados encobertos. Confessando pecados encobertos. Ao construir alicerces, é necessário cavar fundo e remover a terra. O problema é que muitos de nós não cavamos fundo o suficiente. Apesar de não conseguirmos enxergar todos os nossos erros ao mesmo tempo, podemos ter um coração disposto a ser ensinado pelo Senhor. Peça a Deus que lhe traga à memória pecados que você não esteja consciente que cometeu, para que você possa confessá-los, se arrepender deles e ser perdoada. Reconheça que há algo a ser confessado a cada dia e ore frequentemente como Davi. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 24. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10. Absolve-me das faltas que são ocultas. Salmo 19, versículo 12. Às vezes, quando pensamos que não há nada para confessar, devemos orar para que Deus revele qualquer atitude que criou raiz em nossos corações, da qual ainda não tenhamos nos arrependido, tais como espírito crítico ou falta de perdão. A confissão evita que tenhamos de pagar emocional, espiritual e fisicamente o preço do pecado. Ela também beneficia nossa vida pessoal, uma vez que as imperfeições em nossa personalidade, invisíveis a nós, são óbvias às pessoas ao nosso redor. O pecado leva à morte, o arrependimento leva à vida. O intervalo de tempo que se passa entre o pecado e o arrependimento será a quantidade de morte que será colhida em sua vida. Se tivermos colhido muita morte, os problemas não desaparecerão imediatamente após a confissão. Porém, ela inicia o processo de reverter todo o mau resultado do pecado. Há também muita cura quando confessamos nossos erros uns aos outros com o propósito de intercessão. A Bíblia diz: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros
e orai uns pelos outros para serdes curados. Tiago 5,16. Peça ao Senhor que lhe mostre o momento certo de fazer isso, mas escolha uma pessoa de confiança e que não use o que lhe foi confessado contra você. Tenha sempre em mente que os caminhos de Deus são para seu bem. A confissão não serve para ele saber o que aconteceu. Ele já sabe. A confissão serve para você ser restaurado. Ele não está em sua cola, esperando para puni-lo pelas coisas erradas que você fez. Ele não precisa punir ninguém, pois a punição é inerente ao pecado. Aqueles que confessam encontram misericórdia e o poder ilimitado de Deus. Poder da oração. Vou abrir um parêntese aqui, que nesse momento, quando a gente fala o poder da oração, no livro, significa que, caso você deseje, você repita essa oração até o final. Amém? Querido Senhor, eu sei que pequei ao... Aí você confessa nesse momento o seu pecado. Perdoa-me por meu erro. Entristeço-me por ter tropeçado dessa maneira e me comprometo a não cometer mais este pecado. Eu não estou somente triste, estou verdadeiramente arrependido. Ajuda-me a vencer as tendências em minha vida que me levam a esse pecado. Peço também que me limpes de pecados encobertos. Mostra-me em que eu não estou vivendo a tua maneira. Ajuda-me a corrigir essas falhas. Senhor, eu não quero deixar de receber tudo o que tens para mim. Eu não quero encobertar meus pecados e deixar de prosperar. Eu quero abandoná-los e viver por tua misericórdia. Amém. Ferramentas da verdade. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João capítulo 3, versículo 21 e 22. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Salmo 32, versículo 1. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 13. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Salmo 38, versículo 3 e 5. Amém, irmãos? Chegamos ao fim de mais um capítulo do livro. Espero que o Senhor fale melhor ao seu coração. Sabemos que somos falhos e pecadores, mas o que a gente consegue aprender aqui é que precisamos nos arrepender todos os dias e buscar a presença do Senhor, buscar o Espírito Santo, a fim de que possamos suportar as tentações, a fim de que possamos também prosperar, irmãos, porque a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Está lá em Provérbios 28, 13. E isso é muito importante a gente levar em consideração. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E não perca também as nossas orações ao meio-dia. Vamos buscar o Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos usar as nossas armas espirituais. Se você pode, jejua também, que é uma arma muito poderosa. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.